Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja me escutando. Deixe-me apresentar, eu sou Elizabeth Marques, sou especialista na área de saúde em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares e agrego as terapias integrativas na minha clínica, no meu dia a dia. Eu trabalho com terapias integrativas também há 25 anos. Fiz formação em muitas delas, mas a primeira de todas que eu iniciei foi o Reiki. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Reiki. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e essa possibilidade de estar aqui com vocês. Agradecer a doutora Rebeca Bezerra, a doutora Gisela e a todos os que tiveram essa iniciativa de trazer as PICs para dentro da UFBA, da Faculdade de Odontologia, um trabalho tão maravilhoso e tão necessário para o momento urgente que nós estamos vivendo. Então veio bem na hora certa e eu me sinto muito agradecida de estar aqui com vocês, podendo trazer um pouco dos meus conhecimentos em Reiki, que não são meus, na verdade. Eu busquei esses conhecimentos e me fez muito bem, assim como de outras terapias integrativas também, que são todas excelentes. Cada uma tem sua particularidade, mas nós vamos ver no desenvolvimento que o Reiki foi das primeiras terapias que data em torno do século VII. Existem registros falando da origem do Reiki nesse período. Então, o Reiki foi um nome dado, depois nós vamos ver mais adiante, que o Mikao Usui, o nosso mestre de Reiki, nominou de Reiki, e vou dizer porque com muita propriedade. E nós vamos então hoje falar para que serve o Reiki, o que é o Reiki. Nós vamos trazer esse histórico do Reiki para todos vocês entenderem melhor como funciona o Reiki. E para melhor falar do Reiki, nós vamos então fazer uma pequena prática de meditação, ou seja, de consciência do nosso ser, para entender como que o Reiki chega até nós, tá? Para perceber e nos acalmar, para entender a sutileza do Reiki, tá? Então vamos buscar uma posição confortável para a sua coluna vertebral. Sente-se confortavelmente. Sinta a sua coluna vertebral, da cabeça até a base da coluna. Veja se ela está bem posicionada. Isso. Mantenha seus olhos fechados. Observe seus ombros. Veja se eles estão relaxados. Relaxe seus ombros. Relaxe seus braços. Observe todo o seu corpo físico, da cabeça até os pés. Se tiver algum ponto de tensão, relaxe. Observe seus pés plantados no chão. Observe suas pernas, suas coxas, seus quadris. Observe seu abdômen. Observe seu tórax.
Veja que todo o seu corpo no momento está bem posicionado, porém relaxado. Deixe que as palmas de suas mãos fiquem voltadas para cima sobre as suas coxas. Agora vamos tomar uma respiração profunda. Inale e exale, soltando as tensões. Mais uma vez, inale. E exale. Deixe sair todo o ar dos pulmões. E mais uma vez, inale. Profundamente. E agora exale, soltando todo o ar. Simplesmente agora observe o ar que entra e que sai naturalmente de suas narinas. Observe o ar que entra e o ar que sai. Veja que a temperatura que o ar que entra é diferente da temperatura do ar que sai. Mantenha seus olhos fechados e perceba o ambiente que você está ao seu redor com os olhos fechados. Busque observar o pulsar do seu coração. Isso. Se você não está sentindo o pulsar do seu coração, coloque a sua mão esquerda sobre o seu coração. E agora coloque a mão direita sobre a sua mão esquerda, acima do seu coração. Agora relaxe as suas mãos novamente sobre suas coxas. Vamos tomar uma respiração, sentindo agora seus pés, suas pernas, seus quadris, seu abdômen, seu tórax. Sentindo todo o seu corpo e alongue os seus braços lá para cima. Isso, e alongue suas pernas. Isso, muito bem, agora relaxe novamente. E quando se sentir pronta ou pronto, abra seus olhos. Então, na verdade,
nós nos auto-observamos nesse momento, observamos a nossa respiração, observamos todo o nosso corpo, o ar entrando e saindo, e naturalmente voltamos, fizemos uma viagem para dentro de nós mesmos, através da nossa percepção com o nosso ser. Isso é importante para nós que vamos começar agora a falar do Reiki e saber como é essa história do Reiki. Preciso que nós estejamos despojados e com o pensamento e o sentimento perceptivo simplesmente voltado para o aprendizado. Ok? Então, o que significa a palavra Reiki? Na verdade, o que eu fiz? Algumas perguntas, porque ao longo desses anos que eu venho praticando e ensinando o Reiki, além de agregar a minha clínica, também eu ensino Reiki, dou formação em Reiki. O que acontece é que muitas pessoas perguntam, mas finalmente o que é o Reiki? Né? Então, a palavra Reiki deriva do japonês e Rei, R-E-I, como está compartilhado aí na tela. Vocês verão que o Rei significa aquilo que é espiritual, o que é essência cósmica, a essência cósmica que preenche o universo, que nós não nos habituamos a ver, mas podemos perceber. E o Ki, Kai, significa a energia vital do ser, aquilo que nos mantém vivos. Essa energia Ki pode ser chamada Chi por alguns e, na verdade, ela significa energia vital. Quando essa energia sai do nosso corpo, o que acontece? A vida se vai, né? E a energia que preenche o universo, né, que é o Rei, com a junção da energia cósmica com a energia do nosso corpo, esse encontro dessas duas, nosso mestre Mikao Usui denominou de Reiki. Então, o Reiki se diferencia de outros métodos terapêuticos porque ele tem um diferencial que é, na verdade, a sintonização. Sintonização de energia no aprendiz, naquele que quer entender e praticar o Reiki em si e entre as pessoas, passam por um processo de sintonização que nós vamos ver mais ou menos isso mais adiante. Estamos dando as noções iniciais. Então, uma pessoa se torna habilitada em se auto-aplicar o Reiki, que é essa junção da nossa energia vital com essa energia que preenche o universo, que é esse método que nós vamos desenvolver. E, então, traz para dentro de si esse conhecimento e, naturalmente, aquele que se habilitou em fazer, se auto-aplicar o Reiki também poderá aplicar em outras pessoas, tá? Então, como surgiu o Reiki? É uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Mas, afinal de contas, como é que surgiu o Reiki? Então, conta-se que um dos mais respeitáveis professores monges do século VII no Tibete deixou registros sobre a terapia Reiki, cujo nome inicial seria Tsudum Yan Bod. Então, Tsudum Yan Bod era o nome antigo do Reiki, como sendo a mais antiga prática de cura proveniente de uma civilização chamada Bon, que era nativa do Tibete, essa civilização. Há registro dessa civilização antes de Cristo. Então, estou contando para vocês a história do Reiki. O mestre Mikao Usui, que foi o redescobridor do Reiki, entre 1865 e 1926, era um estudioso da medicina oriental e era psicólogo também, estudava psicologia budista, artes marciais, estudava sobre ervas e pesquisador de vários métodos de cura, de imposição de mãos, porque ele tinha uma curiosidade, como Buda, como Cristo,
curavam através das mãos, né? E ele foi por aí, buscando nos sutras, buscando nos mosteiros, buscando os conhecimentos, como entender como se processava a cura pelas mãos. Ele nasceu em 15 de agosto de 1865, né, numa provínciazinha próxima à cidade de Nagoya, no Japão, né? Após longos anos de estudos e várias pesquisas, ele entendeu que para ele saber mais sobre a imposição de mãos, a cura pelas mãos, ele precisava fazer práticas profundas de meditação, e ele se dirigiu a uma montanha chamada Kurama, no norte de Kyoto, e passou lá 21 dias buscando as respostas do universo de como ele entender como se processava a cura pelas mãos. Então ele levou 21 dias praticando jejum, cânticos e orações, e isso ao 21º dia ele recebeu alguns sinais, né, que foi um processo muito interessante, uma experiência transcendental, que luzes apareceram para ele. Isso está registrado, contado, né? Isso é uma história que acompanha o mundo do Reiki. E ele recebeu símbolos, letras que se formaram à frente dele, e intuições e percepções, entendimentos de como era o processo do Reiki. E ele ficou consciente naquele momento que aquelas orientações que ele estava recebendo era a resposta do que ele buscou, o entendimento da cura pelas mãos. Então, ele já tinha passado por vários mosteiros nessa procura, né, do entendimento. E no retorno dessas meditações, ele foi novamente aos mosteiros, buscou o abade da época de onde ele estudava, né, e contou o ocorrido, a experiência transcendental que ele teve. E daí ele entendeu que ele precisava divulgar esse trabalho, essa percepção que veio para ele, que ele denominou de Reiki, que é a junção da energia cósmica com a energia vital de nosso organismo, e foi buscar um médico, né, se encontrou com esse médico que é o Shujiro Hayashi, que ele era médico da Marinha japonesa. E lá ele mostrou as propriedades da cura pelas mãos, porque ele já vinha fazendo experiências nesse ínterim, nesse período, e mostrou que a energia que passava pelas mãos tinha o poder de curar, de cicatrizar. E aí ele foi desenvolvendo com esse médico, que deu todo o apoio a ele, porque viu a eficácia do método que ele estava desenvolvendo, e começaram a praticar isso dentro da própria Marinha, e levando em consideração os aprendizados que já existiam de sobreimposição de mãos, né? Que no Oriente isso é uma coisa já milenar, mas que as pessoas vivenciam isso. Bom, então no histórico de Reiki, nós mostramos toda essa parte que juntos o mestre Mikao Usui, se juntou ao Shujiro Hayashi e desenvolveram esse trabalho. Quando essas práticas, eles criaram escolas com isso e formaram mestres nesse aspecto também, ou seja, passaram essa prática para outras pessoas. Daí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi uma paciente de Shujiro Hayashi, médico, chegou até eles com problemas sérios, né, de tumores abdominais, pedra nos rins, em suma, com um estado de saúde bastante abalado, e eles fizeram um tratamento de Reiki quando ela sentiu o poder da recuperação do corpo dela através da energia Reiki. E essa pessoa chama-se Hawayo Takata, chamava-se Hawayo Takata, que era uma das pacientes de Shujiro Hayashi,
que era o médico da Marinha. Então, ela se restabelecendo, ficou muito entusiasmada, né? E teve vontade de conhecer mais o Reiki, entender mais sobre o Reiki, saber como se aplicava o Reiki. E foi daí que também ela foi estudar com o Shujiro Hayashi. Então, aqui nós estamos dizendo que a Marinha japonesa tinha essa prática comum de técnicas de cura holística até a Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do Japão nesse período, né? Muitos arquivos que continham técnicas milenares de cura foram perdidos e essas práticas também foram proibidas. Mas estamos já num outro momento. Então, a Takata, né, a mestre Takata, foi buscar o entendimento com o Shujiro Hayashi, que era um médico que já tinha o conhecimento sobre o Reiki, através do mestre Mikao Usui, e passou os conhecimentos para Howard Takata, né? Então, após o mestrado, a mestra Takata, né? Eles trabalharam juntos, o Shujiro Hayashi com a Takata. E o sucesso foi muito grande, levando a própria mestre Takata a abrir uma outra clínica. Aí o que acontecia nesse período? Eles iam ensinando a técnica de Reiki para outros, habilitando outras pessoas a se tornarem mestres também no entendimento e na possibilidade de trazer outras pessoas, compartilhando esses ensinamentos com outras pessoas. Ou seja, habilitando outras pessoas também a fazerem o Reiki, que era este e foi o grande sonho de Mikao Usui, colocar o Reiki ao alcance de todas as pessoas. Então, a Takata formou 22 mestres norte-americanos e foram iniciados por Takata, né, em torno de 1970 já aí, né? Então, nesse período foi bastante amplo, né? Então, deste período em diante, o Reiki foi se expandindo pelo mundo, passando de mestre para mestre, né, de mestre para aluno e assim formando novos e novos mestres. A história do Reiki está pautada em cima disso. Outras escolas também foram criadas, porque, na verdade, inicialmente o Shujiro Hayashi criou uma escola diante da eficácia do trabalho que ele viu com o mestre Mikao Usui. Eles abriram uma escola e daí a coisa foi crescendo cada vez mais e outras escolas foram surgindo, até que surgiu a escola de Furumoto, Phyllis Furumoto, que já era a neta de Takata, a quem a Takata iniciou, né, a mestra Takata, iniciou também nos princípios espirituais e no que nós vamos ver adiante, nos princípios e na técnica do Reiki. Tá? Então, a Phyllis Lei Furumoto foi em 1948, mesmo período em que eu nasci, e até 2019. Então, Mikao Usui, né, o nosso primeiro mestre em Reiki, o redescobridor do Reiki, na verdade, ele entendeu a necessidade de colocar o Reiki ao alcance de todos, né? E para isso precisava o quê? Uma educação, que as pessoas se educassem, entendessem o que era o Reiki. Então ele criou 5 princípios espirituais, para que você tivesse com sua mente limpa, com sua alma limpa, com seu corpo físico harmonizado. Ele entendeu que o pensamento e o sentimento que nós tínhamos refletia no nosso corpo físico. Então, para isso, ele criou os 5 princípios espirituais do Reiki, sendo que esta prática deve ser feita diariamente com todos os praticantes do Reiki, né? Então, o praticante do Reiki diz, a cada dia ao levantar, hoje viverei com gratidão. Né? Acordar ao despertar do dia estar pleno de gratidão por entender que é mais um dia que você pode viver e se entender como pessoa. É isso mesmo? E também hoje, segundo, hoje viverei sem preocupações. A palavra já está dizendo pré-ocupação. Ou seja,
ocupar-se antes, né? Então, quando a gente está no momento presente, atento e focado naquilo que a gente está fazendo, a gente tem com certeza muito mais propriedade de exercer a nossa função plena ali do que ficar preocupado com outra coisa. Então você nem está vivendo o momento presente, nem está agindo no futuro, né? Então, não se preocupar é muito importante a gente ter esse conhecimento. Por quê? Porque quando a gente está preocupado, a gente não faz bem feito as coisas, a gente deixa o copo cair, deixa o prato cair no chão, derruba a comida, porque você está com a atenção dividida, não está fazendo aquilo que você precisa fazer com perfeição, e sim a cabeça está já em outro lugar. Ah, eu vou dar aula não sei aonde, então eu não estou presente nesse momento. E a palavra está dizendo presente, né? Presente é um presente. É um presente do dia, né? É o seu momento aquele ali. É o presente que você tem que viver ele intensamente, com sabedoria. Eu estou dizendo isso para vocês, isso não significa que eu esteja presente em todos os presentes da minha vida, né? Que nós estamos aqui em processo de aprendizado. Mas a profundidade desses ensinamentos é maravilhoso, porque você viver, estar presente sem preocupações, é valorizar aquele momento ali para você, aquele momento que é seu, aquele momento que você está vivendo plenamente. Então, se a gente está disperso, pensando em às vezes a velocidade do nosso pensamento é tão grande que a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E essa preocupação, esses pensamentos nos preocupam, ou seja, ocupam o nosso presente e a gente deixa de viver e fazer com plenitude aquilo que precisava ser feito, né? Com sabedoria e glória, né, desse momento. Então, esse ensinamento eu acho assim maravilhoso. Bom, o terceiro ensinamento diz hoje vivereis sem raiva e sem aborrecimentos. Todos os testes que estão diante de nós, né, são muitos os testes, né? E às vezes a gente se aborrece como se o aborrecimento resolvesse alguma coisa. Na verdade, o aborrecimento, a raiva, só nos prejudica. Porque joga dentro do nosso ser cortisol. Cortisol é ácido, é oxidante, né? Acidificante. E nossa bioquímica está comprovada que é mudado. Nossa bioquímica é mudada com a intensidade de cortisol, uma intensidade maior, desnecessária de cortisol. E a gente sabe que quando a gente se aborrece, que quando a gente fica enraivado, nossos mediadores químicos jogam uma quantidade de adrenalina maior no nosso sangue, né, e se formam substâncias além das necessárias naturalmente para a gente estar em paz. Então, os aborrecimentos, os sentimentos de raiva, né, de incompreensão, eles são dirigidos principalmente para nós mesmos, né? Então, às vezes, nós nos aborrecemos com alguém e quem é mais prejudicado são nós mesmos, porque às vezes a gente fica com insônia e uma série de descompensações emocionais surgem daí, né, dos sentimentos avassaladores, às vezes, que vêm por uma questão de intolerância, por uma questão de controle ou de querer que seja como a coisa não está sendo. Então, isso é muito amplo, né? Isso é muito amplo, mas é importante que a gente perceba que a gente não deve se sujeitar aos aborrecimentos, porque são nossos próprios pensamentos que reagem assim às circunstâncias. Bom, aconteceu dessa forma. O que é que eu posso fazer diante disso? Me aborrecer? Não. Né? Vamos entender que já está feito, já está feito. Vamos ver de que forma eu posso melhorar essa situação.
Se você busca a solução, você não se aborrece. Agora, se você se aborrece, você cria uma dificuldade, um distanciamento, não resolve nem soluciona aquele problema. E você fica aborrecido com a pessoa, separa, aí entra uma série de outras situações que nos incomodam, incomodam o nosso coração, incomodam a nossa alegria, a nossa forma de ser com suavidade. Então, entender que a gente pode ficar sem se aborrecer é uma autoeducação que a gente deve trazer para o nosso dia a dia. E às vezes quebram-se coisas, que um cristal que quebrou, por exemplo, quebrou um cristal que eu trabalho. Eu vou me aborrecer porque quebrou o cristal já está quebrado. Eu fiquei pensando que eu posso fazer, posso levar numa casa que corte esse cristal e que trabalhe ele de uma outra forma diferente. Eu estou buscando a solução. Em outro tempo, eu me aborreceria, dizia, poxa, mas não é possível, o cristal que eu tanto gosto quebrou assim. Eu já olhei com um olhar de transformação, né? Porque, na verdade, as dificuldades a gente tem que transformar. Senão, a gente vive as dificuldades, né? Então, vamos procurar viver de uma forma mais tranquila, mais amena, mais leve, mais suave a nossa vida. E quando a gente procura ter essa qualidade de vida, a gente procura também levar essa mesma qualidade de vida para outras pessoas, né? Naturalmente. Então, por exemplo, hoje eu estou falando aqui do Reiki, não estou dizendo que eu sou nenhuma, que maravilha, não, eu tenho meus altos e baixos sim, depois eu me flagro, opa, está se aborrecendo por quê? O que é que vai resolver ficar aborrecida? Nada, não vai resolver, eu não vou criar nada diferente se eu me aborrecer, eu só vou criar constrangimentos para mim mesmo e para outra pessoa que está ali como oponente naquele momento, né? Então é muito melhor que a gente se engaje, que a gente se entrelace, que a gente busque as soluções para que realmente a gente traga para o nosso dia a dia paz, leveza, sabedoria, conclusões, né? Resoluções dos problemas, ao invés de se agarrar ao sofrimento das dificuldades que têm os problemas, né? Então, só por hoje viverei sem raiva e sem aborrecimento. É o terceiro princípio espiritual do nosso mestre Mikao Usui. Bom, o quarto é muito interessante. Hoje farei meu trabalho honestamente. Esse quesito, esse ensinamento, ele parece, eu também faço meu trabalho honestamente. Claro, eu não vou roubar ninguém, eu vou fazer meu trabalho honestamente. Mas é preciso que haja uma reflexão profunda em todos os nossos atos. Primeiro, a gente precisa ser honesto com nós mesmos, né? O serviço que nós estamos prestando, primeiro deve ser prestado a nós mesmos. A nossa honestidade com a gente mesmo, né? E aprender que aquilo que a gente rejeita, que aquilo que a gente não quer, é uma fonte de aprendizado, de transformação, para a gente entender como transformar aquele momento e aqueles sentidos e aquilo que está ali diante de nós. Nós da área de saúde, os dentistas, querem fazer o quê? Um belo sorriso. Quer ver um sorriso estampado, porque a pessoa que pode sorrir, trazer um bom sorriso, é um cartão de visita, sem dúvida, né? E assim é tudo na nossa vida. Buscar trazer o melhor de cada pessoa, não só o sorriso, mas o sorriso que você tem dentro do seu coração, né? E é esse que a gente tem que dar para as pessoas. Às vezes uma atitude de impaciência nossa apaga o sorriso do rosto da outra pessoa. Então é importante que a gente tenha honestidade nos mínimos detalhes, com todas as pessoas que estão nos ajudando, todas as pessoas que estão ali cooperando para que nosso serviço seja de melhor qualidade. E esta é a honestidade que a gente tem que ter, primeiramente com a gente, com os nossos semelhantes que estão próximos e, logicamente, nos nossos ganhos que
nós aprendemos isso desde cedinho, né? Não misturar aquilo que que pode ser funcional e belo com as coisas que são desnecessárias, tá? Então é importante que a gente veja o que é necessário, o que é que traz de melhor para o paciente, o que é que vai fazer mais bem ao nosso paciente, ou aquelas pessoas que estão comprando nossos serviços em geral, né? É uma reflexão nesse aspecto do só por hoje farei meu trabalho honestamente. Já o quinto, né? Hoje mostrarei amor e respeito por todo o ser vivo. Eu tenho a gratidão de todo dia quando eu acordo, os passarinhos estão cantando na amoreira lá, que onde eu moro tem umas pés de amora. E os passarinhos chegam ali, vão comer as amoras, né? De manhã cedinho, eles já estão ali cantando, trazendo aquela alegria do dia, né? E às vezes eu medito sempre quando eu acordo, pratico os 5 princípios espirituais, repito eles para mim mesmo, né? E o primeiro é gratidão mesmo de estar ouvindo os passarinhos cantando. Eu já tive épocas que quando os passarinhos cantavam eu queria dormir mais, eu dizia, que saco, por que esses passarinhos vieram cantar logo agora que eu podia dormir mais meia hora? Isso é uma questão de posicionamento de estado e de consciência, né? Hoje quando os passarinhos cantam, eu canto com eles também, fico feliz com eles. Então, respeitar todo ser vivo que está diante de você, os mais velhos, né? As pessoas que dependem de você. E esse respeito é um respeito mútuo, né? Quando você respeita o seu semelhante lhe respeita mais. Então, os 5 princípios espirituais do Reiki são esses aí, estão aqui escritos para a gente começar a pensar sobre eles, mesmo que você não seja reikiano ainda, né? Que pode vir a conhecer mais profundamente o Reiki, você pode ter essa consciência dos 5 princípios espirituais e praticar esses princípios, tá? Então, passamos assim os princípios espirituais do Reiki. E o Reiki continuou a sendo difundido durante anos e anos, e a proporção foi cada vez se tornando mais e mais reikianos, mais acontecendo mais e mais formações de mestres de reikis, escolas surgiram diferentes, porém deu continuidade aos mestres particulares. Em suma, o reiki foi se expandindo pelo mundo todo. Então, chegou um momento que em 1983, diante de tanta eficácia, de tantas modificações e transformações feitas pelo método Reiki, a Organização Mundial de Saúde passa a reconhecer o Reiki como terapia preventiva e complementar da saúde. Né? O Brasil, oficialmente, só veio reconhecer o Reiki em 2007, oficialmente, mas isso não significa que muitos e muitos reikianos aconteceram aqui no Brasil, receberam formação de pessoas que estudaram fora, que vieram para cá e que trouxeram esse conhecimento. Meu período foi em 95, foi quando eu realmente ingressei para o mundo do Reiki. Já tinha esse conhecimento eu tinha conhecimento de outras terapias, de yoga, práticas de alimentação, né? Conhecimento de trazer técnicas de respiração, mas assim, uma formação realmente. Minha primeira terapia foi o Reiki, nos anos 90. Então, mas levou um longo tempo para que o Brasil viesse ter oficialmente o Reiki, que foi a partir de 2007, através do Ministério de Planejamento e Gestão, pela Comissão Nacional de Classificação, criada pelo Decreto 13.500. Né?
Então, a Organização Mundial de Saúde reconhece a grande eficácia das terapias vibracionais e integrativas na melhora das doenças. Porém, isso não significa que vai substituir a medicina tradicional ou vice-versa, tá? A soma da medicina tradicional e as terapias integrativas unem forças para quê? Para melhorar a condição de vida dos seres humanos, né? E da condição do universo. E é isso que nós estamos buscando no nosso dia a dia e com esse trabalho tão lindo aqui das PICs, na UFBA e em outras faculdades também, que a gente já está sentindo que esse movimento veio para ficar. Então, outra pergunta que surge muito: para que serve o Reiki? O Reiki é aplicado em diversos aspectos na nossa vida. Eles servem para sanar dores físicas, por exemplo, como dores de cabeça, dores abdominais, dores articulares, dores em geral, mal-estar em geral. O Reiki ajuda? Ajuda. Ele leva o indivíduo a um estado de relaxamento. E esse estado de relaxamento leva a essa reconstrução, o poder reconstrutivo nato que nós temos, e vai se acalmando tudo e nós vamos reconstituindo nossa saúde. Então serve para dores físicas, indicado para efeitos colaterais da quimioterapia. Vários hospitais, nós vamos mostrar isso mais adiante. Em caso de fadiga e grande cansaço, você utiliza o Reiki para a recuperação da sua energia vital. Em casos de pressão alta, já temos constatações científicas, inclusive estudos mostrando. Para diminuir o tempo de recuperação em caso de cirurgia, lá, cirurgiões dentistas, vocês sabem que o Reiki recupera, ajuda a recuperação do tecido. Então, após uma cirurgia, nós podemos fazer Reiki no local, ou Reiki no corpo todo, e assim é, e a gente vai ensinar um pouco mais sobre isso. Então, é indicado também para problemas mentais, ansiedade, né? Distúrbios de toques, distúrbios alimentares, compulsões, para tratar as emoções, ansiedades, depressão, bipolaridade, questões de insônia também. Você começa a fazer um Reiki antes de dormir, se você está agitado, imediatamente o sono chega. A gente usa essa ferramenta para nossas vidas, para trazer mais paz e condição de melhoria e alegria e tranquilidade para o nosso corpo. Então, o Reiki atua levando o receptor aí ao estado de relaxamento e fortalece assim o sistema imunológico. Hoje nós falamos sobre como começou o Reiki, o que é o Reiki, para que serve o Reiki, não é? Essa curiosidade que muitas e muitos de vocês que estão aqui sentem. E eu vou deixar um vídeo aqui no final, não deixem de ver esse vídeo, porque é uma pesquisa importante e vocês com certeza vão se sentir mais confortáveis em pesquisar o Reiki, entender mais sobre o Reiki, depois que verem esse vídeo que está aqui. Na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre como aprender mais sobre o Reiki, como o Reiki entra no nosso organismo, quem somos nós. Vamos ter uma noção básica sobre chakras, que vocês já tiveram também lindamente, algum de vocês já teve, com o nosso professor Abraão Neto, maravilhoso. E vamos ter meditações também e vídeos sobre Reiki. Então estejam conosco e saiba mais sobre o Reiki em nossa próxima aula. Conto com a sua presença, mas não deixe de assistir esse vídeo, porque você vai ver como você vai se sentir mais interessado ainda pelo Reiki após assistir esse vídeo desta pesquisa. Ok? Até lá, aguardo vocês. Ajudar a resolver o próprio problema e o dos outros sem cobrar nada. É assim que pensam os voluntários. As universidades e instituições de pesquisa que andam em busca de respostas precisam dessa contribuição que sempre é valiosa. Veja na reportagem de Zelda Mello. A base do tratamento está nas pontas dos dedos, na palma da mão.
Sônia é uma das 20 voluntárias que estão ajudando a comprovar cientificamente que a troca de energia entre as pessoas pode curar. A tensão fica bem menor, a gente fica leve assim. O reiki, técnica milenar japonesa, já é objeto de estudo na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, há mais de 3 anos. Uma teoria difícil de comprovar, mas que, graças aos voluntários, tem resultados animadores. Fanny diz que chega a sentir a energia entrando no corpo. É uma energia boa, uma energia que você vê intensa e você vai relaxando. A temperatura, o nível de tensão muscular e a eletricidade natural do corpo podem ser medidos por esse aparelho aqui, o eletrofisiógrafo. E a situação da dona Marizilda é completamente diferente desde que ela começou a sessão de reiki. Ela deitou aqui num determinado estado. E agora? Bom, agora, como o próprio aparelho ele registrou, ela teve alguns indícios de que a sessão terapêutica técnica, ela resultou em algumas mudanças da fisiologia dela que indicam um estado de relaxamento. E a senhora está ajudando numa pesquisa? Sem dúvida, isso me dá muito orgulho de saber que eu estou participando e ajudando esses profissionais novos em defesa de uma tese que vai servir para a humanidade. No Instituto do Sono, os especialistas também depositam todas as esperanças em voluntários como o seu Manuel. Aos 95 anos de idade, ele é perfeito para ajudar nas pesquisas que relacionam a qualidade do sono a uma vida mais longa. Seu Manuel está animado. Ele atribui a longevidade ao trabalho. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu trabalhava de padeiro, trabalhava de anafeta, eu fui muito atirado para o serviço. Ele procura fazer com que a ciência evolua para que todas as pessoas possam chegar com essa idade com a mesma saúde. Bom, seu Manuel já está pronto, deitado, agora ele vai dormir. E todas as informações referentes à qualidade do sono dele passam a ser registradas aqui no computador. Também tem uma câmera dentro do quarto e os técnicos que ficam aqui conseguem acompanhar todas as reações que ele tem durante o sono. Seu Manuel passou a noite inteira ali para ajudar a desenvolver a pesquisa. Sem o voluntário, a pesquisa simplesmente não acontece. Então, ele é o foco principal de um estudo, sendo assim de importância máxima para a realização do mesmo.